idade que ela conhecia como sua tia-avó. Eu gostaria de ter salvo você com tanta facilidade como Rory e eu salvamos as bonecas, disse Greta com um olhar ausente e postos na tela da TV. Eu sou Rory. Ela se agachou ao lado da cadeira. Greta, você pode me ouvir? Sim, nós vamos escondê-la. Ele virá, como você disse. Eu tentei salvá-la, mas havia muito sangue. Por instantes, Rory fechou os olhos. Greta não estava mais presente. A visita acabara. Rory se levantou, pegou a boneca do colo de Greta e a colocou com cuidado na caixa. Chicago, maio de 1982. Frank e Marla estavam sentados um ao lado do outro no sofá. No último mês, em todos os fins de semana, o casal tinha viajado a Peoria para passar os sábados e domingos na casa da fazenda de Greta Schreiber e conhecer melhor a criança. Naquele momento, a menina dormia. Marla acabara de ler um livro infantil com a garotinha nos braços. Era um ritual de que a esposa estava começando a gostar. Frank podia perceber. Marla não queria recolocar a menina no berço e só o fez quando Greta sugeriu que eles conversassem sobre o futuro. A primeira parte do plano de Frank estava funcionando. Marla começava a se apegar emocionalmente à menina. E esse era o elemento decisivo da sua estratégia. De fato, a base que precisava ser assentada para tudo funcionar. Naquele momento, enquanto a criança dormia, Frank estava prestes a apresentar a proposta a Marla. Ele tinha certeza de que os pormenores pareceriam ao mesmo tempo bons demais para serem verdade e bastante afrontosos para serem possíveis. Para o plano funcionar, Marla tem de estar a par de tudo. Se vamos fazer isso, não poderão existir segredos. Nós vamos ajudar de todas as maneiras possíveis. A senhora tem a minha palavra. Sei muito da história, mas não tudo. Quero que a minha mulher tenha conhecimento de cada pormenor. Por favor, comece do começo para que todos nós fiquemos sintonizados no mesmo canal. Greta assentiu. Seu cabelo parecia ter embranquecido um tom desde que Frank pisara pela primeira vez na casa da fazenda no outono anterior. Sem dúvida, o peso que ela carregava nos ombros a estava esmagando. Sou enfermeira. Greta se dirigia a Marla, pois Frank já tinha ouvido essa parte da história. Trabalho no hospital daqui da cidade como parteira. Faço visitas em domicílio para ajudar pacientes que decidiram se submeter a um parto mais natural no seu lar. Também aconselho moças no Bayer Group. Frank se virou para Marla. Hospital Psiquiátrico Juvenil Bayer Group. Frank viu Marla assentir como se nada daquilo fizesse sentido para ela. Ele sabia que a mente da mulher estava fixada na criança e na possibilidade de ela vir a ser deles. Trabalho com as garotas do Bayer Group que estão grávidas ou que passaram por uma gravidez. Aconselho-as sobre o que esperar. Venho fazendo isso há muitos anos. Foi ali, no Bayer Group, que conheci Angela. Na ocasião, ela tinha 17 anos. Marla desviou o olhar do berço de Vimy. Quem? Angela Mitchell, disse Frank. Marla olhou para o marido com os olhos semicerrados e a testa enrugada. A garota que foi morta há alguns anos? A garota do verão de 1979? Frank assentiu. Sim. Marla inclinou a cabeça. Seu escritório representa Thomas Mitchell, Frank.
Você está trabalhando nas apelações dele. Isso mesmo. Frank pegou a mão de Marla. Eu lhe disse que precisávamos entender a história completa antes de avançarmos. Por isso estamos aqui. Frank levou um momento observando sua mulher, certificando-se de que ela estava acompanhando tudo com atenção. Finalmente, Marla assentiu. Os dois olharam para Greta. Angela ficou no Bayer Group por vários meses aos 17 anos. Isso foi em 1967. Greta meneou a cabeça. Difícil de acreditar que já se passaram 15 anos. Sempre que eu ia ao Bayer Group para aconselhar minhas pacientes, notava aquela garota introvertida, no canto, sozinha. Certo dia me aproximei dela, não como enfermeira ou conselheira, apenas por preocupação. Esperava fazer aquela jovem não se sentir tão só. Oi. Greta cumprimentou, sentando-se defronte da garota silenciosa que ela sempre via desacompanhada. A jovem não olhou para ela, nem admitiu a sua presença. Eu me chamo Greta. Trabalho como enfermeira aqui. Isso fez a garota lhe dar uma olhada rápida e depois voltar-se para o próprio colo. Não estou tomando a medicação, a garota informou. Não me importo com quem você é ou quão legal você finge ser. Ah, não sou uma enfermeira psiquiátrica. Trabalho com algumas meninas aqui, conversando com elas sobre o futuro. Greta se inclinou para ficar um pouco mais perto da jovem. Estão lhe dando uma medicação que você não quer? Sim. Greta percorreu com um olhar a sala de recreação. Duas jovens estavam sentadas no sofá diante da TV ligada. Não havia mais ninguém na sala. O que estão lhe dando? Talvez eu possa falar com alguém. A garota olhou para ela. Greta viu medo nos seus olhos e também um vislumbre de esperança, com a ideia de que Greta pudesse ser capaz de ajudar. Lítio. Ele só serve para me fazer dormir e provocar sonhos malucos. Às vezes, os sonhos até chegam quando eu estou acordada. Chamam isso de alucinação, e é um efeito colateral comum do lítio. Greta arrastou a cadeira para mais perto. Você falou disso para o seu médico? Falei, mas ele não deu a mínima. Eles só querem que eu durma e fique sedada. Quando você diz eles, a quem se refere? Aos meus pais e aos médicos. A jovem olhou para Greta. Você vai me ajudar? Ninguém aqui vai me ajudar. Greta estendeu o braço e pegou a mão dela. Sentiu-a recuar, mas, depois de um momento, a garota apertou-lhe os dedos. Qual é o seu nome, querida? Angela. Eu vou te ajudar, Angela. Vou achar um jeito. Parte 27. Chicago. 1º de novembro de 2019. Sentada no seu escritório, Rory encarava a foto de Camille Bird no quadro de cortiça. Na mesa à sua frente estavam os papéis que ela recuperara do cofre de aluguel do pai. Analisou os documentos de adoção até a sua visão embaçar. Sua mente começava a se esforçar de uma maneira doentia, que Rory sempre tratou de evitar. As considerações redundantes que impediam o pensamento claro começaram a tomar conta dela, e como um animal encurralado, Rory se defendeu delas. Rory sabia das consequências de sucumbir a elas. Deixou de lado o tormento e colocou os documentos de adoção no chão. Em seguida, voltou para os papéis encontrados no cofre da mesa de Frank e pegou as cartas da Comissão de Livramento Condicional.
Revisou anos de apelações feitas por seu pai quando ele era um jovem advogado no Garrison Ford. Eram argumentos que revelavam furos na posição da acusação que Frank sustentava que tinham sido fundamentados unicamente sobre evidências circunstanciais. Rory leu a descrição mordaz de Angela Mitchell feita por seu pai, considerando-a uma autista que se medicava em excesso, que se relacionava socialmente com dificuldade e que não tinha um domínio firme da realidade. Rory tentou se convencer de que os papéis à sua frente eram apenas uma tentativa do pai de cumprir o juramento que tinha feito de defender todos aqueles que procurassem sua ajuda. Porém, algo na investigação contava uma história diferente. O que chamava sua atenção era algo sutil, algo tão difícil de entender que Rory tinha certeza de que ninguém mais veria. Era uma mudança de tom. Rory captou isso ao repassar o texto das cartas de apelação do seu pai. O teor das argumentações mudou ao longo dos anos, ainda que o conteúdo e os dados das mensagens tivessem continuado os mesmos. Talvez, Rory pensou, após anos de fracasso, Frank tivesse perdido um pouco da paixão tentando defender Thomas Mitchell. Talvez após 2 décadas de tautologias ele tivesse perdido as esperanças de que alguma apelação faria a diferença. Todavia, Rory não conseguia parar de pensar que talvez algo mais estivesse acontecendo, que talvez as cartas de Frank incluíssem um motivo diferente, que talvez o seu pai nunca quisesse Thomas Mitchell fora da prisão. Rory tomou outro gole de Dark Lord e continuou a leitura. Chicago, maio de 1982. Enquanto a criança dormia, Greta continuou sua história sobre Angela Mitchell e como as duas vieram a se conhecer. Do sofá, Frank e Marla Moore ouviam, vendo Greta se servir de café. Passei meu número de telefone para Angela naquele dia em que nos conhecemos em um canto da sala de recreação do Bayer Group. Ela estava sozinha no mundo. Ninguém a quem recorrer, nem mesmo os pais. Eu tinha de ajudá-la. Falei com o médico dela e com o diretor do Bayer Group. Naquela ocasião, meu chefe no hospital era próximo do diretor médico dali e, com alguma pressão, consegui envolver mais os pais de Angela e interromper o consumo do lítio. Levou algumas semanas e, durante todo o processo, eu me encontrei regularmente com Angela. Não de maneira formal, apenas como... Acho que vocês poderiam nos chamar de amigas. Greta se sentou no sofá e tomou um gole de café. Olhou para Frank. E foi por isso que você me encontrou. Por causa da minha amizade com Angela. Quando ela fez 18 anos, o Bayer Group não podia mais mantê-la internada, a menos que ela escolhesse ficar. Ela não quis. Então, Angela me chamou para buscá-la. Eu a pressionei para entrar em contato com os pais, mas aquele relacionamento estava muito estremecido e sem reparo. Então, eu atendi ao pedido dela. Angela registrou sua saída do Bayer Group, mas meu nome ficou no registro naquele dia como a pessoa que a pegou. Acho que foi o nosso único erro. Eu trouxe Angela aqui para a fazenda. Ela ficou por 1 ano, trabalhando e economizando dinheiro, até juntar o suficiente para ir embora. Quando fez 19 anos, partiu para a cidade. Isso foi em 1968. Angela encontrou um emprego e foi cuidar da vida. De vez em quando ela me ligava. Até me ligou para dizer que tinha conhecido um homem. Infelizmente, tratava-se de Thomas Mitchell. Greta tomou outro gole de café. Marla e Frank estavam sentados na beira do sofá. Marla ouvia atentamente e Frank sentiu que ela se empenhava para fazer a conexão final.
Então você e Angela mantiveram contato? Frank perguntou para fazer a conversa seguir em frente. Por um tempo, sim, Greta respondeu. Durante alguns anos, Angela me ligava de vez em quando para me pôr a par das novidades. Ela me contou que os seus pais haviam se mudado para St. Louis, que encontraram um emprego, que tinha seu próprio apartamento. Era bastante animador e eu sempre a convidava para vir à fazenda se ela quisesse fazer uma visita. Mas então Angela conheceu Thomas e depois disso parou de ligar. Os anos se passaram e eu não soube mais nada dela. Greta voltou a fazer uma pausa para tomar outro gole de café. Ela recolocou a xícara no pires e tornou a olhar para Frank e Marla. Então, no verão de 1979, eu vi a reportagem. De que Angela tinha desaparecido? Marla indagou. Sim, fiquei de coração partido quando vi o rosto de Angela na TV. E quando saiu a notícia de que o marido dela era o responsável por todas aquelas mulheres desaparecidas, senti que falhara com Angela. Esforcei-me muito para ajudá-la quando a encontrei pela primeira vez sentada à mesa sozinha no Bayer Group. Nós nos tornamos próximas durante o ano que ela passou aqui. Mas então, eu a deixei ir embora. Deixei que saísse pelo mundo. Ao ouvir o que houve com ela, fui assolada pela culpa por não ter feito mais para orientá-la. Durante aqueles 2 dias, me bateu um desespero que eu nunca tinha sentido antes. Por que 2 dias? Marla quis saber. Greta olhou para Frank. Ele assentiu. Frank Moore precisava que sua mulher ouvisse tudo. Greta Schreiber estava sentada à bancada na sala do andar de cima. As prateleiras embutidas na parede eram decoradas com bonecas de porcelana dispostas em fileiras perfeitas. 2 dias antes, ela começara um novo projeto, logo após as notícias sobre os acontecimentos mais recentes em Chicago se espalharem. Angela, a garota com quem fizera amizade no Bayer Group anos antes e com quem passou um ano inteiro na casa da fazenda quando ela tinha 18 anos, desaparecera. E suspeitava-se de que fosse a última vítima do homem que as autoridades chamavam de o ladrão. A surpreendente revelação de que aquele homem era o marido de Angela fez Greta andar de um lado para o outro na cozinha durante boa parte da noite. Mas, naquele momento, a boneca danificada na sua frente propiciava a distração de que precisava. A rachadura no contorno do couro cabeludo que atravessava a coroa do crânio passava pela orelha e alcançava a base da mandíbula, exigia atenção suficiente para que, enquanto trabalhasse nela, não pensasse na jovem que tinha conhecido. Um barulho a desconcentrou da restauração. Greta ouviu os pneus de um carro triturando o cascalho do longo caminho de entrada que levava da estrada principal para a casa da fazenda. Levantou-se da bancada e caminhou até a janela, afastando as cortinas para o lado. Viu um sedã prateado trafegando lentamente pelo caminho de entrada, deixando uma nuvem cinza de poeira flutuando atrás. Tubbs e Harold latiram e pularam ao lado do veículo que se aproximava. Greta, junto à janela, ficou vendo o carro se aproximar. Quando ele parou, sem sinal de um motorista desembarcar, Greta se afastou da janela, saiu do recinto e desceu a escada. Pouco depois, abriu a porta da frente e acessou a varanda. O automóvel estava estacionado na frente do seu terreno. O para-brisa refletiu o céu azul e os bordos, impedindo uma visão clara da pessoa ao volante. Greta esperou até que finalmente a porta do lado do motorista se abriu. Uma mulher magra desembarcou com um agasalho de moletom com um capuz folgado no seu corpo frágil. Ela levou as 2 mãos à cabeça e puxou o capuz para baixo. Santo Deus! Greta desceu correndo a escada da varanda. Ao alcançar a mulher, abraçou-a com força. A mulher sussurrou no ouvido de Greta.
Preciso da sua ajuda. Greta recuou, segurando o rosto de Angela entre as mãos. A aparência dela era a de uma paciente com alopecia. As sobrancelhas estavam ausentes e os cílios existiam apenas em punhados aleatórios. Marcas de arranhões escalavam o pescoço e se estendiam para além do colarinho do moletom. Greta se lembrava de uma aparência semelhante de quando tinha conhecido Angela no Bayer Group, mas a versão daquele dia era severamente pronunciada. Temos de ligar para a polícia. Todos acham que você está morta. Não podemos ligar para a polícia. Não podemos ligar para ninguém. Ele não pode nos encontrar de jeito nenhum. Prometa-me, Greta, prometa que você nunca vai deixar que ele nos encontre. Parte 28. Chicago, 1º de novembro de 2019. Rory empurrou as cartas de apelação para o lado e puxou para sua frente a pilha com o nome de Angela Mitchell rabiscado na parte de cima. As páginas narravam a busca de Frank por Angela após seu desaparecimento em 1979. Rory lia aquelas páginas na manhã em que Célia a havia encontrado na sala do pai. Tinha examinado os nomes das pessoas que Frank contatara durante a busca, quando Célia apareceu com a chave do cofre. Rory afastou à força o resto daquilo da sua mente, a ideia de que o pai tentava sutilmente manter Thomas Mitchell na prisão, e se concentrou apenas naquilo que estava diante de si. Havia algo sinistro em ver a prova de que seu pai procurara Angela Mitchell. As anotações de Catherine Blackwell deixaram pouca dúvida de que aquilo era verdade, mas certa parte de Rory se recusou a acreditar. Naquele momento, sentada ali observando as anotações do seu falecido pai que registravam sua busca por Angela, Rory não podia mais negar. Angela estava em algum lugar por aí. Rory leu sobre a viagem de Frank para St. Louis para uma conversa com os pais de Angela. Leu sobre a visita à casa de Catherine Blackwell na zona norte de Chicago. Sobre a viagem ao hospital psiquiátrico onde Angela fora tratada na adolescência. Rory examinou a investigação do pai sobre o paradeiro de Angela Mitchell com um desejo radical por detalhes, virando as páginas com fervor e frenesi. Finalmente chegou ao nome de uma enfermeira. A mesma que levou Angela Mitchell embora do hospital quando ela completou 18 anos. A visão de Rory se afunilou até que um caleidoscópio estranho de imagens dançou na sua frente quando ela viu o nome da mulher, Margaret Schreiber. Rory sentiu dificuldade de respirar, com os pulmões cheios de pânico e confusão, incapazes de se expandir ou se contrair. Seu pai, à procura de Angela Mitchell, refez os passos dela e seguiu seu passado até um hospital psiquiátrico juvenil, onde Angela fez amizade com aquela que Rory acreditou a vida toda ser sua tia-avó, mas cuja identidade foi obscurecida pelos documentos de adoção e pelas certidões de nascimento. A mente de Rory não registrou nada daquilo. Sua confusão podia ser atribuída à negação, mas ela sabia que era mais do que isso. Rory fora treinada para ver coisas que os outros não viam, para vasculhar detalhes de casos e reconstituir um quadro dos acontecimentos que eram invisíveis aos outros. No entanto, descobrir a ligação entre Greta e Angela fez sua mente girar como um parafuso. Uma dor intensa começou abaixo do peito e subiu como lava borbulhante da cratera de um vulcão inativo havia muito tempo. Rory não se lembrava do último ataque de pânico. Talvez tivesse sido na infância. Talvez antes de encontrar a saída curativa no cômodo do andar de cima da casa da fazenda de Greta. Rory tomou o resto da Dark Lord, esperando que o líquido eliminasse fisicamente o medo crescente e que o álcool embotasse os sentidos. Correu para a geladeira, abriu outra cerveja, ficou na cozinha escura e levou a garrafa à boca. Depois de alguns goles, metade do conteúdo desapareceu. Zonza cambaleou na direção do seu recanto, acendeu as luzes e observou as bonecas de porcelana que ocupavam as prateleiras.
A sala era uma réplica do aposento da fazenda, e Rory esperava que a visão das bonecas restauradas refreasse o pânico que circulava pelo seu corpo. Precisava ocupar a mente com algo diferente dos pensamentos sobre Greta, seus pais e como todos eles podiam estar ligados a Angela Mitchell. Tendo acabado de concluir a restauração da boneca de Camille Bird, ela não tinha projetos em que trabalhar. Então abriu a caixa do canto e tirou uma boneca que comprara em um leilão. Estava desgastada e danificada, exigindo muita habilidade e concentração para seu restauro. Rory sentou-se junto à bancada e procurou analisar o dano, mas sua mente não mordeu a isca. Naquela noite, a atração habitual relativa às necessidades da boneca foi sobrepujada pela descoberta de que Greta conhecera Angela. Seu método de contornar um ataque de pânico estava falhando. Rory deixou o recanto, pegou outra cerveja, seguiu apressada até o carro e partiu com os faróis iluminando as ruas escuras e vazias de Chicago. Dirigiu sem pensar. Sabia o endereço por meio das informações coletadas na pasta. Ficava na zona norte. Ela pegou ruas secundárias e procurou controlar a velocidade. Não tinha condições de estar ao volante, tanto pelo consumo excessivo de cerveja, como por não se encontrar no seu juízo perfeito. 20 minutos depois, chegou ao bangalô onde Angela Mitchell havia morado em 1979. As casas eram próximas umas das outras, e todo o quarteirão estava silencioso e escuro, apenas com as luzes das varandas brilhando na escuridão. Por alguns minutos, Rory observou a frente da casa, sentindo a forte ligação que tinha experimentado desde que tomara conhecimento de Angela Mitchell. Um relacionamento havia se formado entre ela e Angela, exatamente como acontecia com as pessoas dos crimes reconstituídos por ela. Rory sentiu a obrigação de encontrá-la, para deixá-la saber que havia alguém que entendia suas lutas e seus sofrimentos. Em seguida, Rory dobrou a esquina e entrou no beco atrás da casa. Uma cerca de arame protegia o pequeno quintal da residência. Uma garagem separada dava para o beco. Rory saiu do veículo e andou à frente dele. Observou os fundos da residência. Perguntou-se o que ocorrera ali muitos anos antes e como aquilo se conectava com todas as pessoas da sua vida. Os faróis do carro lançaram a sombra de Rory ao longo do pavimento do beco, com suas pernas formando um V invertido. Ao observar a sombra, ela sentiu algo dentro de si, algo ali que chamou a atenção. Não conseguiu identificar o sentimento ou determinar o motivo pelo qual a visão da sua sombra lhe provocou aquele calafrio, até se dar conta de que os faróis desenhavam uma silhueta no chão exatamente da mesma maneira que Thomas Mitchell desenhava as letras A em letra de forma, com a caligrafia perfeita e sem a linha cruzada. A. Então, no beco escuro e observando a sua sombra, ela percebeu que não só chegara à antiga casa de Angela, mas também de Thomas Mitchell. A revelação roubou o ar de seus pulmões, que já estavam hiperventilando. Contudo, era impossível para Rory entender o motivo real de sua percepção. Ela estava exatamente no mesmo lugar onde Angela Mitchell estivera 40 anos antes. E igualmente determinada a descobrir o que acontecera com as mulheres que desapareceram naquele verão. A luz da varanda de trás se acendeu, chamando a atenção de Rory. Então, a janela da cozinha brilhou com a luz do interior. A porta dos fundos se abriu. "Posso ajudá-la?" um homem gritou da porta. "Ou talvez eu deva ligar para a polícia e ver se ela pode ajudar. Ou quem sabe eu saia e utilize meu direito de manter e portar armas contra alguém que invade a minha propriedade." Abalada pelo súbito confronto, Rory se virou e apressou o passo de volta ao carro, com sua sombra se movendo rapidamente e depois desaparecendo. Ao embarcar no automóvel, Rory ouviu o homem gritar:
Dá o fora daqui, porra! Ela saiu do beco, atingindo a lateral de uma lata de lixo no caminho.